Bem, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso encontro com o esporte, hoje num formato um pouquinho diferente. Eu e o Gasparotto, meu colega sempre aqui de bancada, para dar tempo a gente falar sobre tudo o que está ocorrendo. E hoje, por exemplo, não é diferente, né? Gasparotto, nós temos as duas equipes aqui da nossa Univates, tanto o Bira como a Avates no vôlei, em quadra lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O Bira pega o Caxias, né, tentando definir quem vai ter a vantagem nos playoffs lá na Serra Gaúcha, não? Rodrigo, de todos os adversários que a gente enfrentou, a equipe do Caxias demonstrou ter o melhor basquete. Mesmo assim, vencemos com uma diferença de 6 pontos. No caso, 2 cestas de 3. Imprescindível que a gente vá lá e, em caso de derrota, não aconteça, né, uma diferença maior do que esses 6 pontos, para na sequência nós garantirmos, então, a classificação em primeiro lugar para garantir vantagem, né, lá na frente quando vai acontecer os jogos decisivos. Como atuar diante da sua torcida, né? O que eu acho que é a maior vantagem do Bira sempre, porque tem a torcida mais atuante. Partida às 19 horas, então lá na Serra Gaúcha. E também na Serra Gaúcha, pelo estadual de vôlei, mas já pelos playoffs, a nossa Univates Avates vai à quadra enfrentar a UX também, então aí agora já é decisivo, agora tem que vencer, mas não tenho dúvida que vai ser alcançada a vitória. Rodrigo, o Rodrigo Rotter assuma, né, o comando interinamente, né, o comando técnico da equipe, já que o Juca Klein está servindo novamente a seleção brasileira, e com o reforço agora das meninas que estiveram também lá na equipe infanto, né, defendendo a seleção brasileira. Agora o Rodrigo Rotter vai ter esses reforços e acredito que a gente não vai ter dificuldades de conquistar mais uma vitória dentro da competição. As meninas das categorias de base da Avates, que lá representando também o Colégio Martin Luther e a Prefeitura de Estrela, que venceram o Gasparotto, a Copa Estudantil Paquetá. Elas venceram a Copa Estudantil Paquetá, foram se tornaram campeões, agora esperam pelas vencedoras dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul para uma grande final. E o vencedor deste grande confronto estará classificado para os Jogos Escolares Brasileiros. Então, mais uma vez, a gente mostrando força também no vôlei nas categorias de base. Rodrigo, se a gente for assim fazer uma análise desse trabalho que está sendo realizado com o vôlei, pela Univates, pela Avates também, né, onde o Rodrigo Rotter é o presidente, também pelo projeto Vôlei Lajeado, onde a gente conquista seguidamente títulos dentro de competições a nível regional, estadual. Está tudo muito bem encaminhado com relação ao voleibol, e a ascensão nesse esporte vai ser certamente, né, sempre uma coisa que vai trazer bastante alegrias aqui para nós. Ainda pelas quadras, mas já nas quadras de futsal, nós temos uma partida decisiva, mais um clássico para a LAF. E agora é vencer ou vencer, não é mesmo, Gasparotto? Rodrigo, as coisas, né, se complicaram para a LAF, né? Mas, como eu salientei ontem aqui, quando nós estivemos com o nosso colega lá, o Thiago Baldi, da Rádio Independente, lá do Grupo Independente, eu salientei o seguinte: nesse confronto que nós realizamos diante da Soeva aqui, houve um equilíbrio. Só que lá na casa do adversário, com um apoio muito grande, que a torcida lá certamente vai em grande número, já que venceram o jogo aqui em Lajeado, e o torcedor lá vai apostar em sua equipe. Mas a gente deve lembrar que a própria LAF já foi lá em Venâncio Aires e aprontou lá para a equipe lá. Vencemos no tempo normal, mas não conseguimos passar depois na prorrogação, Rodrigo. E isso pode vir a acontecer de novo. Mas com um grupo muito reduzido, já que não vamos ter a presença do Maico nem do Marquinhos, mas vamos ter como uma boa notícia o retorno do William, que cumpriu o 3º cartão amarelo. O Biel, que está muito afim desse jogo. Acho que o Paulinho Cambalhota, que andou nessa partida assim, pecando em algumas finalizações e também em saída de bola, acho que o grupo vai estar mais coeso lá, e mesmo com o grupo reduzido, eu quero acreditar ainda que a LAF possa almejar uma vaga na próxima fase. Partida em Venâncio Aires, que horas? Às 20h30 lá no Poliesportivo. E é vencer no tempo normal e na prorrogação, senão a LAF dá adeus ao estadual da Série Ouro este ano. Também nas quadras de futsal a gente tem, né, a gente teve, na verdade, uma semana bastante movimentada no nosso Cafuzal.
não é mesmo? Tivemos umas rodadas que definiram os semifinalistas e agora é matar ou morrer também, né? Bom, Rodrigo, Cafuzal. Cafuzal nos remete assim a grande público, a partidas emocionantes e nos últimos anos, desde sua criação, quando o Farelo foi um dos incentivadores e criou essa modalidade esportiva, essa competição aqui dentro do Lajeado, desde então a gente vem vivenciando assim grandes confrontos. E na noite de ontem, no Centro Esportivo Municipal, aconteceram as outras 3 partidas que apontaram os últimos finalistas para a edição dessa temporada. Na arbitragem, Jorge de Freitas, o Tacha, e Matheus Cel. Em quadra, na partida de abertura da noite de salonismo, as equipes da categoria feminino, Eletro Diesel Hirt e As Feras. Com domínio desde o início do embate, a Eletro Hirt, atual campeã, não deu chances para as adversárias, vencendo com os gols de Marcele, Ana Caroline e Elisandra Guerra em 2 oportunidades. Nos 2 jogos seguintes, confrontos pela categoria Força Livre masculino. Vital Academia e TKF União Campestre protagonizaram um grande jogo de futsal com emoções do início ao fim da partida. Com 2 minutos e 40 segundos, Diego Emer acionou Daniel Santos, que chutou cruzado, vencendo o goleiro Matias. Vital Academia 1-0. Aos 8 veio a resposta do oponente. Daniel perdeu a posse para Caio, que não perdoou, igualando o score. Aos 10 a virada com Jadel Fischer, que ganhou a disputa com a marcação e fuzilou o Salim. Aos 18, Diego Emer finalizou grande jogada de ataque, deixando tudo igual novamente. Na etapa complementar, o jogo ficou aberto com ambos elencos em busca da vitória. Melhor para a TKF Campestre. Aos 6, o oportunista Caio voltou a marcar, 3-2 para o Campestre. Aos 14, Semin fez jogada de extrema habilidade, driblando o meio time adversário e estufando as redes de Salim. Na sequência, Luciano descontou depois de falha de Semin. 20 segundos depois, Semin se redimiu e ampliou para o Campestre. E segundos depois, Renan fez mais um para o Vital Academia, decretando os números finais do placar. Campestre 5, Vital Academia 4. No último compromisso da noite, o elenco do Cosmos Futebol Clube, atual campeão, e o time do Show de Bola foram para o enfrentamento em busca da outra vaga grande final. Primeiro tempo de muito equilíbrio tático e técnico. Aos 3 minutos da etapa final, Pipoca fez grande jogada de pivô e tocou para Biel, que abriu o caminho da vitória. Cosmos 1-0. Aos 6, na cobrança de escanteio, Pipoca recebeu e novamente serviu de garçom, deixando Biel pifado. 25 segundos depois, Tim descontou num petardo no cantinho da meta do goleiro Ney. 2-1. Sentindo o bom momento, o time do Show de Bola foi para o ataque e só não igualou porque o arremate de Dung Dung parou no poste e de Zé Negão explodiu no travessão. O técnico Duia do Cosmo pediu tempo e reorganizou a equipe. Aos 12 minutos e 27, nova assistência de Pipoca e conclusão certeira de Mano, 3-1. E aos 19 minutos e 5 segundos, Daia deu passo para Joel Zanella definir o placar 4-1. As finais acontecem na quinta-feira, 27/10, na categoria Sub-17, Juventus dos Vales e Bola Murcha, no feminino Jardim do Cedro, Eletro Diesel Hirt, e na categoria Força Livre masculino, Cosmos Futebol Clube e TKF União Campestre. Perfeito, aí está o resumo completo aí do que está ocorrendo nessa fase decisiva do Cafuzal, que como você mesmo disse, tem as finais então na próxima quinta-feira lá no Centro Esportivo Mário Lampert. E também entram em fase decisiva os campeonatos municipais aqui pela região. Em Marques de Souza hoje começa o mata-mata lá do Municipal a partir das 19 horas no ginásio do centro. E em Cruzeiro do Sul já estão definidos os finalistas das categorias veterano e força livre, com definição então, ou melhor dizendo, dessas categorias a partir das 19 horas e 15 minutos também lá no ginásio do centro. Gasparotto, e temos nessa rodada do Campeonato Brasileiro uma rodada decisiva para a dupla Grenal e as suas pretensões. O Inter encarando o Corinthians, o líder em casa, e o Grêmio pegando o lanterna fora
lá em Minas Gerais. Ou seja, não há, são duas adversários distintos, mas com a importância dos 3 pontos para ambos, né? Rodrigo, com relação ao Internacional. O Internacional deve viver um momento assim cheio de expectativa nos últimos dias. Afinal de contas, nós temos a condição de tirar a liderança, né, do Corinthians, porque na realidade, desde aquele jogo onde que o Corinthians acabou vencendo, e aquele gol anulado do Tinga, que o Cauê aqui esteve conosco, aqui lá do Bira, dizendo que o Tinga se jogou naquele lance. Então todos os corintianos acham que tudo o que aconteceu naquele momento foi acertado naquele jogo onde o Inter acabou deixando de conquistar o título Brasileirão. Agora o Inter, na 7ª posição, numa posição não muito privilegiada, né, já que o Corinthians é o líder, tem a chance, né, de vencer essa partida, e nós só não vamos ter a presença da equipe titular, da equipe que o Dorival pensa que seja a ideal para o Inter, da presença do Leandro Damião. O restante da equipe, eu acho que nós vamos com força total e temos condições plenas de vencer, né, o Corinthians. Já o Grêmio, numa partida típica, tem que jogar diante, né, do América, que é o lanterna. Só que as equipes que estão lá na ponta de baixo, elas estão lutando desesperadamente para fugir dessa situação. E o Grêmio tem que prestar muita atenção. E eu acredito assim que jogando fora, o Grêmio vai ter mais calma para produzir do que diante do seu torcedor, que ia exigir demais da equipe para poder fazer o resultado logo em seguida. Pois é, nós temos o Inter, então, jogando às 16 horas lá no estádio do Beira-Rio, no domingo, e o Grêmio que joga amanhã, lá em Minas Gerais, às 18 horas, então, neste sábado. O Grêmio, mais uma vez, naquela polêmica com o Miralles, deixou o Celso Roth no treino tático ontem, deixou de novo o Miralles do lado de fora, vai vir com o Gilberto Silva na zaga, e o Inter com todas aquelas opções que o Dorival Júnior está tendo à mão, como você mesmo disse, com exceção do Leandro Damião. Melhor ataque Inter contra a melhor defesa Corinthians. E o Miralles, que foi um dos jogadores oferecidos, né, pela diretoria do Grêmio para poder trazer o Kleber do Palmeiras, que está em litígio lá com o treinador. Bom, não sei o que vai acontecer com relação ao Miralles, mas eu acho que vai acabar se desligando lá do elenco tricolor. Só quero dar, então, aqui no nossa reta final do nosso programa, lamentar, então, o que ocorreu ontem com as decisões, como sempre, muito privilegiadas para a região sudeste com a Copa do Mundo e agora também com a região nordeste. Num comparativo entre Fortaleza e Porto Alegre, que sempre se equipararam na visão geral, né, do Brasil, entre duas cidades muito parecidas, tivemos Fortaleza recebendo 6 jogos, além da Copa das Confederações, 6 jogos e um jogo do Brasil na primeira fase e um jogo do Brasil nas quartas de final, se o Brasil avançar. E Porto Alegre com 5 jogos, mais 4 da primeira fase, Gasparotto, e apenas 1 das oitavas de final. Além de Porto Alegre ficar fora da Copa das Confederações. Mas eu acho que o Rodrigo tem tudo muito a ver assim, com o aspecto de turismo, né? Porque a gente não pode aqui no Sul competir com esse aspecto lá em Fortaleza, lá que tem um turismo muito forte, com turistas vindo da Europa e outros países aqui da América. Tudo bem, mas a questão também econômica e política também conta, também não podemos tirar a responsabilidade do nosso comitê organizador da Copa, que se enrolou demais com essa história em cima do estádio da Arena do Grêmio, do Beira-Rio. O fato é que perdemos, não saímos bem nessa questão da Copa do Mundo e só temos a lamentar. Agora é trabalhar em cima do que a gente vai ter e saudar isso. É verdade, Rodrigo. Muito bem, bom final de semana, Gasparotto, porque esporte não vai o que faltar aqui para nós e para os nossos telespectadores, para os nossos torcedores. Na segunda-feira a gente volta dando um resumo completo de tudo o que vai ocorrer. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale.
A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamin 711, em Lajeado.